essas condições. Imagina agora. Puta merda. Quanta folha, hein? E aqui? Será que a taxa de transpiração é maior ou menor? Não precisava nem a gente titubear para pensar. É claro que a taxa de transpiração aqui é altíssima. Isso aqui, pessoal, é uma imagem da Mata Atlântica, de um pedaço de Mata Atlântica, tá? Que era, hoje é porque ela sobrou 6 ou 7% só dessa floresta no Brasil, mas que é ainda a floresta mais rica que existe no planeta, em biodiversidade. Olha, um pedacinho dessa folha, olha quantas espécies vegetais existem nesse local. Tu tem desde o alto da copa das árvores, lá das árvores mais altas, todo cheio de folha. Aí, ó, à medida que você abaixa o extrato, a folha de palmeira, folha de embaúba, aqui você tem samambaia, aqui você tem cipó, trepadeira, tem plantinha rasteira. Bicho, tem folha da copa das árvores lá no alto até o solo. Isso tudo aqui é folha vegetal. Então, a área foliar de uma floresta dessa aqui, ó, é muito maior do que a área foliar, por exemplo, de um cerrado. Aonde você acha que vai ocorrer a maior taxa de transpiração? Aqui, cara, porque tem muita folha para perder água. E por que essa floresta exuberante, essa floresta verde, intensa, bonita, cheia de folha, com folha pra cacete, tá nessa região aqui, não lá no Cerrado? E não lá na Caatinga, naquela outra imagem que eu mostrei. Por que está nessa região beirando o mar? Por isso que chama Mata Atlântica, né? Floresta de Mata Atlântica. Está beirando o Mar Atlântico, ali, o Oceano Atlântico. Mar Atlântico é duro, né? O Oceano Atlântico. Né? Por que está nessa região? Desde lá de Santa Catarina até Bahia, Pernambuco, né? Sobe para o Pernambuco, entra num pedacinho ali de um estado ou outro do Nordeste. Mas lá no Nordeste é uma tirinha bem pequenininha. Na Bahia já é uma tira mais larga. Quando desce para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, já é uma faixa bem larga. Santa Catarina, né? É bem intensa. Era, pelo menos, intensa essa floresta, né? Entrava para dentro do continente. Bonita, vistosa, cheia de plantas, evaporando água para dedéu. Por que está aqui e não está lá no meio do Nordeste, lá da Caatinga, lá, né? Porque nessa região, meus queridos, chove quase que todos os dias o ano inteiro. Nessa região, onde existe a Mata Atlântica, a abundância de água é enorme. É a região que mais chove no país. É a região onde chove, seja seca ou período chuvoso, sempre chove. Uma época do ano chove menos, no inverno, mas chove, sempre chove, porque o Oceano Atlântico sempre traz água, vapor de água do mar, né? E a água condensa aqui nessa região e cai como chuva, tá? Então, o vapor de água vem do Oceano Atlântico, bate na Serra do Mar, nessas regiões de encosta, beirando o Oceano Atlântico, e quando o vapor de água vem quente do oceano, ele começa a ganhar altitude porque o ar empurra ele para cima da serra. À medida que ele sobe, lembra o que acontece com a temperatura? Quando a altitude aumenta, aqui embaixo tem o Oceano Atlântico, nível do mar. Vapor de água vem quente dos oceanos. Quando ele começa a subir para subir a encosta da serra, tem locais na serra que dá 1000 metros. Né, de altitude. Quando a água chega lá em cima, a temperatura está muito baixa, ela perdeu o calor. E aí ela começa a condensar e cai como chuva. Então essa região chove muito. E como chove muito, olha a quantidade de folhas que as plantas puderam desenvolver aqui. Tá? Então a taxa de transpiração dessas florestas é altíssima, muito maior do que a floresta amazônica. Floresta amazônica é exuberante? Sim, é muito exuberante. Evapora, transpira água? Sim. Vocês lembram? Já ouviram falar da teoria dos rios voadores, que é a água que evapora na floresta amazônica, que faz chover aqui na região sudeste, né? Que ela vem margeando na região da cordilheira e vai condensar aqui embaixo, então se derrubar a floresta, para de chover aqui, uma série de coisas. Tem muito mistério ainda, muita mentira, muita informação errada, mas existe um pingo de verdade ou um rumo no que é falado. Por quê? Porque essas florestas,
em regiões verdes, onde existe muita folha, a taxa de transpiração é enorme, tá? Por quê? Porque a área foliar do dossel dessas florestas, dessas plantas, é muito grande. Beleza? Então, quanto mais folha, mais transpiração. Quanto menos folha, menor a taxa de transpiração. Então, vamos lá. Acabei de comentar com vocês atrás que a fase de desenvolvimento, a idade do vegetal, né, influencia muito na transpiração, né? Falei aqui para vocês sobre a taxa de evapotranspiração da cultura, que é pequena quando a planta é jovem e é grande quando a planta é adulta. Então vamos lá entender um pouco como é que a fase de desenvolvimento do vegetal interfere na transpiração da planta, tá? E a capacidade de absorver a água pela planta também interfere na taxa de transpiração, tá? Por quê? Essa capacidade da planta absorver água está ligada ao quê? A quantidade de raiz que a planta tem e a área que essa raiz explora, tá? Plantas que têm sistema radicular muito desenvolvido e que exploram uma quantidade maior de solo conseguem transpirar mais, porque essas plantas têm de onde extrair mais água, tá? Potencial osmótico, que é aquela capacidade que a planta tem, tá, de produzir substâncias, principalmente proteínas solúveis, né, aminoácidos, ou concentrar sais dentro de algumas células para fazer com que essas células aumentem a concentração dessas substâncias osmóticas e essas células sejam capazes de sugar água com mais força do solo, principalmente aonde ocorre essa alteração de potencial osmótico? Na região das raízes, que estão em contato direto com a solução do solo, e nas folhas, tá? Então a planta concentra sais, açúcares e proteínas e aminoácidos solúveis nas células da raiz para sugar com mais força a água do solo. E concentra nas folhas para que as folhas suguem com maior intensidade a água que entra nas raízes, tá? Então, o potencial osmótico da planta, a capacidade que a planta tem de alterar a sua concentração de substâncias osmóticas, sejam sais, sejam açúcares, ou sejam proteínas ou aminoácidos solúveis, interfere diretamente na transpiração. Tá? E a condutividade hidráulica. O que é isso, professor? Condutividade hidráulica é a capacidade da planta fazer com que a água se movimente por dentro dela. Isso varia de planta para planta. Tem planta que consegue que a água se movimente muito dentro dela. Ela tem vasos de xilema abundante. Ela tem muitos vasos de xilema. A quantidade de água que ela consegue sugar, que passa por dentro dela, é grande. É como se o sistema de encanamento de água fosse grande, robusto. Pode passar muita água. Pode a folha sugar muita água lá na folha. A raiz consegue absorver muita água e essa água consegue passar pelo xilema e chegar na folha sem dificuldade nenhuma, tá? Isso é condutividade hidráulica. Tem plantas que conseguem conduzir muita água por dentro dela, a quantidade de água que passa é muito grande, o fluxo, a velocidade com que essa água passa é grande, e tem plantas que têm mais dificuldade, que a quantidade de água que passa é pequena e a velocidade com que essa água se movimenta é pequena. Ou seja, a vazão da água dentro de algumas plantas é muito grande, enquanto que em outras plantas a vazão de água por dentro do xilema, lá dos vasos condutores, é muito pequena. Tá? Então, as plantas que conseguem conduzir, que têm maior vazão de água pelo xilema, conseguem transpirar mais, transpiram mais. As plantas que, ao contrário, têm uma vazão reduzida, né, movimentam pouca água, o fluxo de água pelo xilema é reduzido, transpiram menos. Tá? E isso varia de espécie para espécie. Tem tipos de vegetais, por exemplo, uma espécie arbórea, né, uma mangueira, essas que vocês têm no quintal das casas, vocês veem todos os dias, aquelas mangueiras enormes, com copas gigantescas, muita folha, né? Então, aquela planta tem uma capacidade de absorver água enorme, ela transpira horrores. Uma árvore daquela adulta chega a transpirar 2 a 3 mil litros de água por dia. Entenderam? 2 a 3 mil litros de água por dia. Bicho, é muita água, é água pra cacete, velho.
é água demais. Por quê? Porque o volume que ela consegue ocupar do solo é muito grande. A quantidade de folhas, a área foliar daquelas árvores é absurda, tá? E já existem plantas que têm uma área foliar muito pequena, uma condutividade hidráulica muito pequena, tá? Um controle osmótico muito pequeno. Por exemplo, os cactos. Os cactos têm uma capacidade de transpiração muito pequena, entendeu? Muito reduzida. Isso é a diferença entre espécies, por exemplo, uma mangueira e um cactus. Agora, dentro da mesma variedade, da mesma espécie, mas variações, né, que a gente chama de cultivares ou variedades cultivadas. Por exemplo, a soja. A soja, a variedade X e a variedade Y. Todas as duas são plantas de soja. Mas existem diferenças entre variedades. Tem variedades de soja que têm uma capacidade de absorver mais água, que faz um controle osmótico melhor, que tem um volume radicular maior, tem uma área foliar maior, tá? E uma condutividade hidráulica maior. Tem outras variedades que, ao contrário, tem um volume radicular pequeno, né? Uma área foliar reduzida, um ajustamento osmótico, vamos dizer assim, mais deficitário e uma condutividade hidráulica reduzida. Então, mesmo dentro da espécie soja, Glycine max, tem variações. Então, tem variedades que se adaptam melhor, transpiram mais, produzem mais, e tem variedades que transpiram menos. Por essa série de fatores aqui, ó, tá? São diferentes uma variedade da outra, e isso altera a transpiração dessa planta. Então, tem variedades de soja que transpiram mais, precisam de muito mais água, e tem variedades de soja que transpiram menos, precisam de menos água. Tá aí agora o melhoramento genético tomando um rumo na questão da dita resistência à seca, né? Ou a capacidade que a planta tem de sobreviver produzindo num período de falta de água, né? Agora, melhoramento genético caminha para esse rumo. Conseguir encontrar plantas mais resistentes à falta de água. Tá? Então varia dentro de espécie para espécie e varia de espécie para espécie e varia dentro da mesma espécie. Então existem cultivares ou variedades da mesma espécie com capacidades diferentes. Tá? Então está aqui um exemplo. Esse aqui é uma planta de algodoeiro, um desenho de uma planta de algodão. Algodão novinho. Olha só a quantidade de folhas aqui. Ó. A área foliar desse cara é pequenininha. Olha o volume de solo que ele explora. Também é pequeno. Tá? Ele tem pouca raiz e pouca folha. Ora, olha esse cara aqui. Ele tem muito mais folhas e ele tem muito mais raízes. Olha a quantidade de solo que essa raiz explora e olha a quantidade que essa explora. Olha a quantidade de folha que esse cara tem para transpirar e olha desse cara aqui. Ora, qual vocês acham que vai transpirar mais? É óbvio que é esse cidadão aqui. Por quê? Porque ele tem muita folha para perder água por transpiração e ele tem muita raiz para absorver a água que vai ser transpirada. Tá? Então, a fase de desenvolvimento da cultura interfere aqui, ó, a fase de desenvolvimento interfere nessa capacidade de transpiração. Plantas pequenas transpiram menos, plantas adultas transpiram mais, porque a área foliar é maior e o volume de solo explorado é maior, tá? Outra imagem aqui, tá aqui a plantinha de milho, ó, uma planta jovem de milho, ó, a área foliar reduzida, olha o volume radicular, né? Dela, olha a quantidade de solo que ela explora. Tem menos raiz para absorver água, menos folha para transpirar. Tá? À medida que ela vai desenvolvendo, ela chega nesse ponto aqui, ó, tá? Essa fase aqui, ela está entrando na fase reprodutiva. Saiu da vegetativa e entrou na reprodutiva. Como é que você sabe? A quantidade de folhas não muda mais. Ó. O tamanho da planta parou aqui. Ó. Daqui para frente ela vai reproduzir. Então, ó, olha a quantidade de folhas aqui. É muito maior do que aqui. A área foliar dessa planta, do dossel dessa planta, é muito maior do que essa. E o volume de solo que ela explora para absorver água é maior do que esse aqui. Ó. Ela tem muito mais raízes absorvendo água do que essa aqui. Então, essa planta vai transpirar muito mais do que essa aqui. Tá?
Então vocês vão ver daqui para frente, quando nós falarmos em evapotranspiração da cultura, que a evapotranspiração aumenta à medida que as plantas aumentam, à medida que as plantas avançam no desenvolvimento. Vocês vão ver que a quantidade de água que eu vou ter que aplicar na irrigação à medida que a cultura vai desenvolvendo vai aumentando. A quantidade de água que eu preciso aplicar para fazer a irrigação dessa planta aqui é pequenininha. Por quê? Porque ela quase não transpira e ela quase não vai absorver a água do solo. A quantidade de água que ela absorve é pequena. E ela tem pouca folha para perder essa água. Esse aqui não, tem muita folha para perder água por transpiração e ela consegue absorver, explorar um volume de solo muito grande. Ela consegue sugar muita água do solo. Ora, se aqui sai muito mais água do sistema do que aqui, aonde é que eu tenho que abastecer mais o sistema? Onde é que eu tenho que colocar mais água? Aqui. Por isso que à medida que as culturas desenvolvem, vão avançando no desenvolvimento, vão ficando mais velhas, a quantidade de água necessária para a aplicação pela irrigação é maior. Tá? Vocês vão ver isso quando nós falarmos sobre evapotranspiração da cultura. Tá?